Existem animes de todos os tipos e tamanhos, alguns com 24 episódios e outros com simplesmente mais de 1000 e contando, alguns muito mais populares do que outros, mas independente disso, cada uma dessas obras trata de temas diferentes de jeitos diferentes. E cada uma dessas obras, mesmo as consideradas mais perto da perfeição, tem seus pontos fortes, mas também os seus pontos mais fracos. Tem algo que por um deslize, ou mesmo por uma questão de escolha, não desenvolve tão bem ou de maneira mais intensa. E falando em escolhas, nesse vídeo a gente vai escolher deixar os pontos fracos totalmente de lado e vamos exaltar o que cada uma dessas obras tem de mais poderoso, de mais atrativo, que nos faz querer acompanhar a história a cada novo episódio ou capítulo do mangá. Vamos falar de Attack on Titan, One Piece, Jujutsu Kaisen e Full Metal Alchemist. Então bora lá, vamos começar falando os pontos fortes de um fenômeno do mundo dos animes, que é o Attack on Titan. Attack on Titan é o melhor, é absurdo de bom na questão do foreshadowing. Foreshadowing é uma ferramenta narrativa que o autor utiliza para mostrar fragmentos da história que ainda está por vir, ainda vai acontecer. É uma espécie de truque narrativo no qual um elemento é colocado em cena de maneira que o público não o decifre de imediato, e sua volta mais pra frente dentro da história mexe com a trama de maneira significativa. Para mim, o grande lance é que Attack on Titan é uma história que já estava toda pensada, desde a primeira cena, desde a primeira fala, até a primeira reação do Eren dentro da narrativa estava pensada. É pensado tudo dentro de um contexto geral do que vai acontecer. Hajime Isayama não improvisou nada. Ele já tinha em sua mente cada um dos seus passos. E esse fator deixa qualquer foreshadowing muito poderoso dentro de uma história. Vamos para alguns exemplos de foreshadowing muito bem desenvolvidos dentro de Attack on Titan. Quando no começo da história os colegas do Eren o perguntam sobre o titã blindado que derrubou a muralha, a câmera vai direto pro Reiner e também pro Bertholdt. E detalhe interessante, vemos claramente que o Bertholdt tá com uma cara de preocupado, nervoso por assim dizer. E mais pra frente na história descobrimos que eles são o titã blindado e o titã colossal respectivamente, que destruíram a muralha. Quando Zeke, o titã bestial, tá atacando o reconhecimento, ele diz: bom, o primeiro arremesso foi um aquecimento. Eu tô indo pra um jogo perfeito, perfect game. E claramente faz uma pose de um arremessador de beisebol. Nunca tínhamos visto nenhum dos personagens jogar, fazer algo ou citar algo que fizesse uma referência a beisebol. Então é uma dica de que realmente existiam pessoas vivendo fora das muralhas. Quando Zeke e Eren estão conversando em Marley, Zeke diz: Eren, nós vamos salvar todo mundo, e joga a bola pro Eren, mas o Eren não pega a bola de beisebol e ela cai. Pegar a bola naquele contexto simbolizava um aperto de mão, como se o plano tivesse sido aceito, e como o Eren não pegou, a situação deu a entender que Eren iria trair Zeke, e é exatamente o que acontece mais pra frente. E tem esse último da história, segurando o colar, que tem a mesma forma do titã final do Eren. Esse último não é tanto um foreshadowing, por não ser um indício ou dica do que vai acontecer, mas eu achei legal mostrar pra você o nível de detalhe do Isayama ao compor essa história. É realmente incrível, o cara pensou em tudo. O único anime que eu penso agora que bateria de frente com Attack on Titan nesse quesito é One Piece, mas ainda acho Attack on Titan superior porque realmente essa é a principal proposta do Isayama. Foreshadowing não é só parte da história de Attack on Titan, é a história inteirinha como você viu, até nos mínimos dos mínimos detalhes, tá em todo canto. E como já falei de One Piece, bora agora aproveitar e falar sobre os pontos fortes desse anime barra mangá. One Piece é o melhor na parte emocional, na parte do envolvimento do espectador ou leitor dentro da história. O que eu quero dizer é que em One Piece, quando você gosta de um personagem, você gosta dele em um nível extremamente profundo, identificável, temos muito apego pelo personagem, até quando esse personagem é um navio que quase não fala. Saudades Going Merry, inclusive. O que eu chorei na despedida dele é brincadeira. E o contrário é verdade também. Quando odiamos um personagem em One Piece, nós odiamos com todas as nossas forças. A gente quer logo que o Luffy e o bando desçam a porrada na cara do vilão da vez. E exatamente por isso, o One Piece tem alguns dos socos e porradas mais satisfatórios de todos os animes. Como exemplo, tem o socão que o Luffy dá no Dragão Celestial em Sabaody, que me dá uma satisfação imensa e felicidade só de lembrar aqui, porque eu fiquei com muita raiva daquele desgraçado. E o One Piece também é muito forte dentro dos seus flashbacks, porque eles sempre entram no momento certo, no momento em que as emoções já estão lá em cima. A gente acha que não dá pra ir mais, mas com as revelações e emoções dos flashbacks, a gente fica mais emocionado ainda. E alguns são tão bons que simplesmente salvam arcos em momentos em que eles estavam
estavam bem fracos narrativamente falando. Como exemplo disso, temos o flashback do No Land em Skypiea, que coloca o arco de volta nos trilhos. E também temos o passado do Oden, que aí não tem o que dizer, né? É incrível porque além de mostrar a jornada do Oden, mostra também a jornada do Barba Branca e do Goldie Roger. Os flashbacks de One Piece conseguem trazer uma sensação de nostalgia extremamente poderosa, e acho que esse é o grande lance desses flashbacks. Seguindo em frente, todo mundo adora uma boa luta dentro dos animes barra mangás, e esse é um dos motivos pelos quais Jujutsu Kaisen é tão amado. O sistema de poderes e as lutas de Jujutsu Kaisen estão em outro patamar. E sim, nem precisa falar o que você tá pensando, que eu já sei. Então sim, aqui eu vou abrir uma exceção e vou incluir 2 animes barra mangás nesses pontos fortes. E a outra obra que eu vou colocar como incrível no quesito lutas e sistema de poderes é Hunter x Hunter. Tanto Jujutsu Kaisen quanto Hunter x Hunter tem um sistema de poderes muito bem construído e que é construído gradualmente ao longo da história, desde as coisas mais fáceis até as mais complexas. E o grande lance, mais importante que isso, é que esse sistema de poderes, sempre segue à risca o que veio anteriormente e sempre usa o máximo potencial do que foi criado. Temos poderes nessas obras, por exemplo, que aparecem lá no começo ou meio da história e mesmo depois de bastante tempo, eles aparecem de novo em algum outro momento, mostrando ser de extrema importância para superar um certo desafio. Como exemplo disso, temos a luta de Gojo versus Sukuna, onde GG Akutami usou todos os conceitos do seu sistema de poderes do mundo Jujutsu, adaptando-os de inúmeros jeitos diferentes e juntando com novas situações. Além do que, nas 2 obras, nada vem do nada. Sempre há uma explicação, mesmo que ela apareça alguns capítulos ou episódios depois. E sobre as lutas em si, ambas as obras usam muito bem o ambiente ao redor. Como mais um exemplo, temos a luta do Itadori contra o Chozo, que é simplesmente dentro de um banheiro do metrô. Mas o ambiente é tão bem utilizado, com água espirrando, o Itadori entrando na cabine do banheiro para se esconder e dar um ataque surpresa, que o banheiro parece ser gigantesco. Realmente incrível. E por último, mas não menos importante, vamos falar sobre os pontos fortes de Fullmetal Alchemist. Fullmetal Alchemist, de longe, foi o anime que mais me fez refletir sobre questões filosóficas. Ele é muito forte nesse ponto. É um anime que faz a gente pensar muito mesmo, nos questionar sobre os elementos apresentados. Logo de cara, no começo do anime, temos Edward e Alphonse tentando ressuscitar sua mãe através de uma transmutação humana baseada na troca equivalente. Só aí você já tem algumas questões. Primeiro, sobre a vida e a morte. E se existisse a possibilidade de reviver as pessoas mesmo? Não existe o pensamento filosófico de que é a morte que faz a vida valer a pena? Então, nesse caso, se existisse essa possibilidade, a vida teria menos valor, já que seria possível criá-la mais uma vez? Outra questão que já aparece também é a troca equivalente. O que, nesse mundo todo, vale para ser a troca por uma vida? Uma alma cheia de sentimentos, vontades e desejos? Uma outra vida? Muitos bens materiais? Muitas boas ações? O quê? O que, pelo amor de Deus? A história também não fala, né? É isso, é questionamento, é filosofia. E é pedrada atrás de pedrada nesse sentido. Mais pra frente, temos a famosa e clássica cena em que o alquimista descontrolado Show Tucker transforma sua filha em quimera, na tentativa de mostrar algum progresso dentro do seu projeto de bioalquimia, o que traz mais questionamentos sobre moral e ética, que são conceitos da filosofia, só que dessa vez mais focados na área do avanço científico e tecnológico. O que é o progresso científico? Qual o custo do progresso científico? Qual o limite? Qual a linha que pode ou não pode ser cruzada por um bem maior, pelo avanço, pelo progresso? E além disso tudo, temos personagens com os nomes de alguns dos 7 pecados capitais, que têm personalidades relativas, que fazem referência aos seus nomes, o que gera situações que trazem reflexões extremamente interessantes. Eu sei que tem 2 versões, o Fullmetal Alchemist e o Fullmetal Alchemist Brotherhood. Eu prefiro o Brotherhood e sempre que alguém comenta de estar pensando em assistir, eu recomendo que veja esse. A história dos dois é diferente em dado ponto e acho mais interessante o do Brotherhood. Fullmetal é tão incrível que ficou no meu top 1 do ranking de animes por muito tempo mesmo. Só foi desbancado por One Piece, mas segue tendo um lugar mais que especial dentro do meu coração. Enfim, esses são pra mim os pontos mais fortes desses animes e são as coisas que eles fazem melhor que qualquer outro. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um like e também comentar sua visão sobre todos esses animes que eu falei. Valeu e até!